Você está no canal oficial de cortes do podcast Fundamentos. Para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Isso também é muito importante para nós, para esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possível. Deus abençoe você e aproveita o vídeo aí. Lembro, por exemplo, que eu escutei aqui, quando eu estava ainda em Massachusetts, e começou a pandemia lá, e aí surgiu esse negócio de fazer encontro no Zoom. E aí eu ouvi um comentário de uma pessoa que falou assim: nossa, agora quando nevar a gente não precisa mais ter encontro lá no local, a gente pode fazer no Zoom. Porque lá neva, né? E às vezes sair debaixo de neve para ir para o encontro da igreja é difícil, né? Tem um preçozinho, né? Botar casaco, rapar a neve lá fora e tal. Então, às vezes a pessoa vai acomodando com essas coisas e substitui a presença. Isso é uma boa ferramenta, mas jamais pode substituir o relacionamento, o discipulado um a um. Isso não vai ser atualizado, isso não pode ser atualizado. Isso é para sempre, isso é o modelo de Jesus, é de 2000 anos e vai seguir sendo. Agora, o que tem acontecido? O que aconteceu conosco, por exemplo? Eu desci do púlpito e nós enfraquecemos o púlpito e nós saímos para o relacionamento. E o que a gente tem visto acontecer? Que os irmãos encontraram um púlpito virtual. E aí foi pior, porque eles não estão ouvindo seus próprios líderes, estão ouvindo outros, porque é muita variedade de gente que tem, gente que dá de 10 a 0 em nós, em termos de pregação, de tema, de falar, são gente famosa. Eu sou pebinha perto desses caras. E aí, eles estão aí e o povo fica ouvindo eles. Então, o povo está se intoxicando de várias coisas e virando assim uma liberdade para pensar. Aí, quando os seus líderes estão pregando, eles estão ali discordando. Aí depois ainda chega, não concordo com isso não. Não, porque o fulano fala isso, o outro crê naquilo e o outro... E vai citando para você pregadores. E além de estar um vício de ouvir pregação, né, como eu falei aqui, e vai adquirindo informação, é um consumo de informação, se esquecendo que tem que botar em prática. O que transforma é botar em prática, é aplicar na minha vida e botar em prática. E para isso não precisa grandes pregações, é o evangelho simplesinho, que você aplica na sua vida, você bota em prática, aplica na sua vida, você bota em prática. E aí que é a transformação, a edificação da igreja é assim. Então, o muito conhecimento, ele acaba trazendo essa confusão. E o púlpito virtual está fazendo isso. Então, isso tem sido muito danoso para a igreja. A igreja precisa se conscientizar disso e parar de ficar indo em tudo quanto é YouTube vendo o pregador dos outros. Nós não precisamos disso, não. Nós não precisamos disso. Nada contra as pessoas. Tem muita gente falando coisa boa, mas é uma prática muito prejudicial para a igreja. Vai se relacionar com o seu discipulador, abre sua vida para ele, que é ele que te conhece. Ivan Baker falava uma coisa sobre ouvir. O Ivan Baker, ele não falava sobre ouvir, né? Porque na época não era muito comum isso, mas ele falava sobre deixar alguém vir pregar na igreja. E ele falava assim, que a gente tem que fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: como está a sua família? A segunda pergunta é onde está o seu ministério? Cadê seus discípulos? E isso. E a terceira pergunta é: a quem você se submete? Quem está sob sua vida? Você é sujeito a quem? Se ele não passar nesse crivo, não ouça, não deixa pregar para a sua igreja. E nós não esquecemos disso. Uma boa regrinha. Acho que vai eliminar um monte de gente, porque você não conhece a vida das pessoas, não vai poder perguntar. Exatamente. Tem uma interação aqui, ó, do Elião, meu pastor, meu Aquele sogro. que puxa a orelha, né? Meu vínculo
de discipulado. Aí, ó, gostei. Não, Para, para pensar, estou sendo aperfeiçoado ou estou sendo deformado? Muito bom. isso mesmo. Vamos ver se tem mais alguma interação aqui dos nossos irmãos. Alemão, você tem alguma pergunta aí? Você sabe que eu sou animado, né, cara? Não. Alguma colocação? Não, segue aí. Sim. Uma coisa também, Manuel, que eu queria trazer para a conversa, e aí, irmãos, se vocês tiverem algum acréscimo aqui no chat, fiquem à vontade para colocar. Essa questão desses tempos modernos de excesso de informação, você já mencionou isso algumas vezes, né? É uma praga, uma doença, que a gente tem 15 quilômetros de assunto e 2 milímetros de profundidade, né? E uma casa não se sustenta sem fundamento, sem solidez, né? E o fundamento a gente não enxerga, né? A gente vê o que você constrói por cima, mas é ele que vai dizer da capacidade da casa de se manter de pé e suportar intempéries. Até com relação assim, a gente pode ser de alguma maneira ingênuo de não discernir esse momento que a gente está vivendo e até a astúcia do diabo de nos iludir, nos ludibriar, nos colocar em lugares de maior facilidade, mas é uma pegadinha no final das contas. Pode ser uma cilada mesmo do inimigo. Por exemplo, uma coisa que eu queria mencionar por exemplo, não falando contra, obviamente, mas trazendo um alerta, o tal da Bíblia digital, né? Eletrônica, digital. A Bíblia digital. É uma pretensa facilidade, mas que pode estar levando muita gente a perder o hábito de ficar na presença do Senhor e com a mente concentrada em uma coisa só, né? Você acha que isso também é uma coisa que a gente precisa cuidar? Muito. Então, a tecnologia, essas coisas virtuais, elas ajudam bastante, mas elas são muito traiçoeiras, né? Como você está falando, pode ser cilada e muita gente tem se perdido nisso. Por exemplo, você vai ouvir pregação no YouTube, você pode fazer, desde que você ouça os seus pastores, desde que você está relacionado na sua junta, está sendo cuidado, está sendo tratado. Então, isso não pode substituir, não pode ser o seu alimento. Rede social. Você pode ter rede social, porque a rede social, ela une as pessoas de longe, mas ela não pode afastar as pessoas de perto. Ela não pode afastar você da sua família, dentro da sua casa, porque você fica dentro do seu quarto falando com uma pessoa que está lá no Japão, e as pessoas dentro da sua casa, você não conversa com elas, você não vê elas, né? E outra, a rede social é uma tentação à maledicência. Parece que esse pecado de maledicência é um pecado que está sendo extinto. Então, assim, você pode falar da vida dos outros, você pode expor a vida dos outros, você pode tudo na vida dos outros. É rede social e, assim, as próprias pessoas ficam expondo sua própria vida, todo mundo parece que quer ser artista, né? Que as pessoas saibam o que ele está fazendo. Então, isso é armadilha, são ciladas, você precisa ter critérios para usar essas coisas, as ferramentas são importantes. E a Bíblia eletrônica também, a Bíblia digital, porque ninguém fica lendo Bíblia digital no celular, meditando, sai para isso. Eu acho muito difícil você ficar lendo, né? Assim. Então, o que acontece? As pessoas estão perdendo o hábito da Bíblia de papel. E as pessoas estão perdendo o hábito de ler, meditar na palavra de Deus. Então, a maneira como as pessoas usam a internet, usam Google, as pessoas estão usando a Bíblia, é uma fonte de informação, é uma fonte de consulta na Bíblia digital.
Você digita uma palavra e tem lá os versículos todos. Aí você está... Então, era assim. Antigamente eu guardava os telefones dos meus amigos, dos meus parentes, eu tinha tudo. Aí veio a agenda digital. Eu tirei da minha cabeça e botei lá, não guardo o telefone de mais ninguém. E assim foi acontecendo. Agora tem o GPS. Então tem gente que, se o GPS acabar a bateria no meio do caminho, ele não sabe voltar para casa, porque ele aprendeu a andar só pelo GPS. Antigamente a gente guardava o nome das ruas, as coisas, a gente prestava atenção e a gente sabia. Então transferiu a memória para cá. Então a gente vai transferindo tudo para uma memória digital. E nós estamos fazendo isso com a Bíblia. Nós estamos pegando e eu não preciso memorizar a Bíblia, porque a hora que eu quiser eu digito aqui a palavra e eu acho o versículo e eu sei o versículo e isso. Então a Bíblia ficou uma coisa de consulta e não de meditação. E aí o que diz o Evangelho? O Evangelho diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então é uma coisa que eu não posso transferir. Eu tenho que fazer o download para mim. Isso tem que habitar em mim. Eu tenho que ser cheio da palavra. Eu tenho que ter hábito de ler. Eu tenho que ter hábito de ler e ler e ler. Porque é no muito ler que vem a memorização, que vem a revelação. E o Espírito Santo vai me lembrar daquilo que eu sei, daquilo que eu li. E aí a palavra vai me transformar, essa palavra vai me lavar, essa palavra vai trabalhar na minha consciência. Eu preciso ser cheio dessa palavra. Eu não posso transferir para uma Bíblia digital. E a hora que eu precisar, eu vou lá e pego, como eu faço com o Google, como eu faço com o meu telefone, para saber o telefone das pessoas ou com outras coisas. E isso é perigoso. Acabar a meditação, né? E outra, meditar é monótono. As pessoas não sabem ouvir o silêncio. Então a pessoa vai ler a Bíblia, ele bota lá a música. E música com letra. E fica. E conversa na rede social ao mesmo tempo, faz tudo ao mesmo tempo. É o multitasking, né? Que todo mundo aprendendo a fazer mais de uma coisa de uma vez.